Começando mais um programa Tira Dúvidas nessa manhã abençoadíssima. É sempre um tempo maravilhoso, sempre um tempo que a gente se enche da palavra de Deus e a gente é muito edificado. E é claro, esse programa conta com a sua participação, com a sua dúvida, que é explanada aqui pela pessoa do pastor Luiz Rigonato, com a graça de Deus. Então, mande a sua pergunta para nós através do nosso WhatsApp 999972005. Também pelo chat aí, esse programa também está sendo transmitido pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. Ele fica lá para você conferir depois, para você compartilhar com um amigo e ser mais edificado ainda. Agora a gente vai começar. Pastor, tudo bem? Bom dia com o senhor. Bom dia, Raquel, tudo bem? Bom dia aos ouvintes, obrigado pela sua companhia conosco. Mais um programa Tira Dúvida para compartilharmos os tesouros escondidos. A promessa de Deus é que Ele nos daria dos tesouros escondidos. Onde estão os tesouros escondidos? Sabe que a palavra de Deus tem resposta e provisão para tudo que a gente precisa, Raquel. Amém. E assim, Provérbios 25, versículo 2, se eu não estiver enganado, não, o 2 é 1, esse é ali. A Bíblia diz assim, que a glória de Deus é encobrir as coisas e a glória dos nobres esquadrinhá-las, descobri-las. Como a gente descobre a cada momento que você debruça sobre a palavra dessas coisas que estão escondidas. Deus quer te surpreender todo dia com as riquezas da palavra. Então hoje, não saia daí, eu tenho certeza que você vai ser, mais uma vez, surpreendido por um Deus previsível. Amém? Amém, amém, amém. Pastor, amanhã, Dia das Crianças, dia 12 de outubro, né? Eu sei que o senhor está enamorado por uma menininha, a Helena, sua primeira netinha que nasceu. Eu quero perguntar sobre criança mesmo. Jesus, certa vez, ele disse que nós teríamos que, se nós não nos convertêssemos e não nos tornássemos como crianças, nós não entraríamos no reino dos céus. O que ele quis dizer com ser como criança? Isso se fundamenta em conceitos verdadeiros, né? Em primeiro lugar, da simplicidade do coração de uma criança, né? É fácil fazer uma criança feliz. E a criança, ela é totalmente, plenamente dependente. Ela tem um coração que confia, tem um coração puro nesse aspecto. E a criança, que é criança para valer, vive a sua, digamos, criancice, no bom sentido da palavra, a sua infância saudável, ela não quer ostentar nada. Ela só quer ser feliz, né? Só quer ter motivos para estar bem. E Deus gosta também da dependência, essa dependência que confia no Pai, que o Pai tem tudo e que o Pai quer dar tudo de bom. Às vezes a criança aprontou, aí até foi disciplinada pelo pai e pela mãe. Passou a disciplina, ela já acha que está tudo bem, que ela merece que o pai ou a mãe querem dar. E ela pede. Então ela pede com liberdade, sem achar que tem que fazer algo por merecer. A criança, ela é completamente desprovida de intenção de méritos, para você compreender melhor, né? De fato, a Raquel mencionou aqui, eu tô vivendo essa paixão, né? Eu sou um avô debutante pela primeira vez. Tô curtindo demais, apaixonado da minha netinha. Então eu fico vendo, né? Como ela confia, como ela é completamente dependente. Porque tem essa avaliação que a gente tem que avaliar. A maior parte dos animais parece que eles já nascem independentes. A tartaruguinha, a hora que ela sai ali da casca do ovo onde ela estava, ela já sai caminhando sozinha para o mar, não precisa da mãe. E assim, a maior parte dos animais são independentes totalmente, mas a criança, ela depende muito, depende o tempo inteiro, 24 horas por dia.
E Deus gosta desse aspecto também, que nele e dele sejamos completo e profundamente dependentes. Mas muita gente acha que é tolice, né? Ser totalmente dependente, acha que vai perder sua própria autonomia, tem aquele orgulho. Mas será que eu tenho que pedir realmente tudo para Deus? Né? Eu vou acionar minha própria consciência, eu sou experiente, eu posso. E deixa de depender da consciência das consciências, né? Isso da é um sabedoria erro. em pessoa. Isso. Jesus dependeu do Pai o tempo todo, né, pastor? Ele falou que nada fazia sem o Pai. Nada, nada, nada. Então ele ensinou o princípio fundamental, que é dependência, né? E a cruz, ela é o centro do universo e ela está estabelecida no céu. Não se faz a vontade própria. Há uma codependência na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém faz nada sem a outra pessoa da divindade. É um Deus, eu diria, um Deus, mas que codepende em 3 pessoas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 2 Coríntios 13:3 diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo é a expressão máxima do amor do Pai, do Deus Pai. E o Espírito Santo é a forma em que todas as bênçãos do Pai e do Filho são transmitidas para nós. E se nós vivermos da independência, como o Pai depende do Filho, depende do Espírito e assim por diante, e os anjos no céu, os seres viventes, os 24 anciãos, os seres que habitam o céu, eles vivem nesse princípio de humildade, de submissão e de dependência saudável. Não é a dependência doentia, que não tem atitude, que frustra a atitude. Não, é um espírito de depender e de confiar unicamente na bondade de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Um outro aspecto também dessa questão da criança é que a criança, ela aprende tudo novo, né? Jesus fala que nós temos que nascer de novo. Eu lembro uma vez que o pastor Aloísio falou da desconstrução, que às vezes Deus promove na nossa vida. Às vezes até aquilo que a gente fazia muito bem, que nós éramos até peritos, Deus às vezes nos desconstrói. Você descobre que nem aquilo, é como se Deus refizesse, né? Então tem esse lance de estar aberto para o novo de Deus, né, pastor? Que é muito tremendo. A criança e quem tem como uma criança um espírito correto está sempre aberto a ser surpreendido pelas verdades que o Pai, que o Senhor Jesus e o Espírito Santo tem para compartilhar conosco. E esse desejo, essa fome, essa sede de querer mais. Isso é muito bom. A criança, o que ela faz de coração. Toda criança é muito honesta. Se ela tá bem, ela tá bem. Se não tá, você descobre rapidinho. Haja ouvidos. Pastor, olha, o Manuel tá perguntando aqui, mudando de assunto, o que é a teologia da prosperidade? E aí, é algo bom? É algo ruim? A teologia da prosperidade, entre aspas, como algo pejorativo, né? Porque vamos imaginar uma hipótese. Se você liga a sua TV, você vai ver, digamos, um pastor pregando sobre a teologia. Tem teologia da prosperidade, tem teologia da pobreza. Então, assim, mas eu quero falar para você o caminho do vencedor. Qual que é a verdadeira, o que é corretamente teologia da prosperidade? O que é teologicamente correto? É você ser pobre ou é você ser rico? Né? Então, se você está nessa dúvida, então não mude a sintonia, não desligue, não desça do carro. Né? A primeira posição, essa de que eu falei, de teologia da pobreza, né? Quer dizer, é porque o próprio Jesus falou em Lucas, né, 18:25, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Poxa,
os que são da teologia da pobreza, eles dizem que serão supridos das suas necessidades se tiverem uma atitude de despreocupação e completo desprendimento das coisas, ok? Não preocupam em prosperar os da teologia da pobreza. E porque buscam o reino de Deus em primeiro lugar, é o que dizem. Agora, a dita teologia da prosperidade que você me pergunta, quem perguntou isso foi o Manuel. Uhum. Pois é, Manuel, essa teologia da prosperidade, né? É porque Jesus falou assim também em Lucas 6:38. Dai e dar-se-vos-á. Pois é, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Por quê? Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Os da teologia da prosperidade, basicamente, eles seguem esse princípio da semeadura e da colheita. Pois é. Aí eles ensinam que se temos uma necessidade, nós devemos semear, porque Deus vai dar de maneira multiplicada, vai suprir em abundância. Agora, o conceito deles é que são donos daquilo que possuem. Mas para eles a teologia da pobreza não é a vontade de Deus, antes é uma maldição. São preocupados com o dinheiro e têm uma vida muito focada, muito direcionada, sabe, Raquel, em querer ganhar esse dinheiro. Agora, a teologia da mordomia, o que é a teologia da mordomia? É um equilíbrio, eu diria que é um equilíbrio. Você administra aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Você se torna um mordomo, né? Daquilo que Deus... Dos recursos, né? Que Ele provê. Você escolhe e vive o melhor dos dois lados, pegando o melhor das ambas, de ambas perspectivas, né? Agora, isso é importante porque a teologia da prosperidade é um privilégio, é uma bênção. De fato, Deus não quer que você seja pobre. Pobreza não é bênção, é maldição. Pobreza não é virtude, ok? Deus não quer. Pobreza é necessidade permanente, sem solução. É muito ruim a pobreza. Agora, o ponto central para quem vive a teologia da mordomia não é o que recebe e o que não tem, mas é administrar com alegria aquilo que Deus deu para eles. Então, isso é muito importante. Eu quero dizer para você, prosperidade é contentamento, tá? Prosperidade é o caminho do vencedor. Prosperidade nem é ser rico, é viver bem com o que tem. Mas a Bíblia diz, Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Eu nunca vi Deus prometendo pobreza como bênção para ninguém. Jesus não era pobre, nasceu numa família pobre, mas os reis, os magos vieram visitá-lo e deram para ele presentes que os tornaram ricos. Ele recebeu ouro, que sempre foi caro, e especiarias aromáticas que eram muito caros, mirra e incenso. Foi com esse recurso que seus pais fugiram para o Egito e viveram por lá, hospedados, certamente com diárias caras, porque na época o Egito era os Estados Unidos da atualidade, era a Inglaterra da atualidade, a Alemanha da atualidade. Quando Maria não achou lugar para se hospedar, não foi por falta de dinheiro, foi porque estava cheia a cidade, né, pastor? Também, mas naquela ocasião eles eram pobres. Eles eram pobres, né? Quando Jesus entrou na vida deles, é que eles se tornaram ricos. Ah, sim. Então é um princípio para nós também. Oh, glória. Se você Aleluia, tem Jesus e recebe Jesus na sua vida, você é tremendamente abençoado. Porque não tem como, não combina de Jesus estar na sua vida e você viver na miséria. Pobreza é miséria. Miséria vem do diabo. Então, e prosperidade vem de Deus. Mordomia é você administrar. E a administração que Deus quer que você faça é que você prospere.
Amém? Amém. Pastor, eu estava conversando com um amigo muito querido, fiz uma viagem para votar, e ele estava falando, não sei se o senhor concorda, ele estava dizendo que uma vida rica é muito mais tentadora do que uma vida pobre. O senhor concorda com isso? O senhor acha que há mais tentações? Tentadora, não sei. Sofre mais tentações, não sei. De fato, administrar a prosperidade, você administra mais coisas. A bênção nunca vem sozinha. Quem é próspero é mais invejado, é mais visado e tem muitas coisas. Você pode ser um grande empregador, mas na conjuntura de ser um grande empregador, você vai ter mais coisas para administrar. Mais preocupações também, né? Claro. Quando você vive em função do dinheiro, é por isso que a palavra de Deus fala, esqueci a referência, mas eu sei mencioná-la. O texto fala que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz dores. A Bíblia está dizendo, a bênção do Senhor enriquece e nela não tem fadigas, ansiedades ou outras coisas negativas, né? Agora, mordomia é isso, é você ter a riqueza e não se sujeitar às tentações. Aí entra a mordomia. Para você tem aquela não pessoa usar que às vezes tem bens demais e aí eu tenho que ir lá para minha chácara no final de semana, nem dá para ir para a igreja, né? Pois é, por isso que acaba Jesus se tornando falou. um empecilho. Jesus não falou que é impossível, falou que é difícil. Porque as riquezas seduzem. A riqueza não traz a felicidade, ela paga para ela vir. E aí a gente precisa da sabedoria para simplificar a nossa vida, né? Isso aí é mordomia cristã. Quando você tem a mordomia, você sabe administrar sem ostentar. Você não tem as coisas para ostentação. Você não tem as coisas para humilhar ninguém, para fazer nenhum tipo de mal. Você usa tudo para o benefício do reino de Deus. Essa é a mordomia cristã esperada por Deus em cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Agora o Arlindo está perguntando aqui sobre um personagem da Bíblia que sempre me intrigou. Ele quer saber quem foi Melquisedeque. Melquisedeque não tem princípio de dia nem fim deles. Melquisedeque aparece em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, a Bíblia diz que tendo Abraão vencido uma guerra contra 6 reis, Melquisedeque traz pão e vinho e Abraão dá de volta o dízimo de tudo. É a primeira vez que também aparece a palavra dízimo na Bíblia. E Melquisedeque, ele aparece em Gênesis 14, no meio da Bíblia, no Salmo que eu esqueci aqui, mas vou procurar e achar para você, e depois em Hebreus 7. Aparece em 3 lugares na Bíblia. Agora, Melquisedeque, escute isso e guarde e pesquise. Faça uma exegese disso. Não tem tempo para te explicar. Melquisedeque é uma manifestação teofânica de Jesus no Velho Testamento. O que é a manifestação teofânica? É Jesus se personificando em alguém. É esse Melquisedeque. Ele é rei de Salém, é rei da paz. E os apóstolos, em Hebreus está dito sobre ele que... Peraí, o senhor está dizendo que Jesus encarnou no Velho Testamento também ou não? É quase isso? Noé pregou no Espírito de Cristo. Melquisedeque agiu no Espírito de Cristo. Então ele é uma representação. Mas eles acreditam que é uma manifestação angelical. Assim como os anjos comeram com Abraão. Melquisedeque é uma espécie, é um personagem angelical. Ele não é simbólico nem nada. Ele é um anjo de Deus. E ele manifestou ali, é dele que procede a primeira vez a expressão: o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Ok? E quem dá testemunho dele é o apóstolo ou os apóstolos que escreveram o livro de Hebreus, falando que ele não teve princípio de dias,
nem se sabe o fim. Não se sabe a origem, nem o destino. Então, por isso que é uma manifestação angelical, ok? A Bíblia não menciona o detalhe daquele momento de comunhão que existiu ali, mas se Abraão deu para ele o dízimo de tudo, foi uma invocação divina, ok? Por que daria esse dízimo para aquela pessoa? Porque foi abençoado por ele. Olha, Abraão é abençoado pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Porque Cristo, irmãos, olha, o Velho Testamento, ele é explicado pelo Novo. O Velho Testamento dá origem ao Novo, mas não se entende o Velho sem entender o Novo primeiro. Então Jesus, ele se manifesta como o anjo do Senhor. Toda vez que você vê na Bíblia a expressão, o anjo do Senhor, aquele que aparece a Gideão, aquele que aparece a Josué. Sempre que tem um artigo definido ali, o anjo do Senhor. Em letra maiúscula. Em letra maiúscula. Anjo do Senhor. É Jesus. Legal. É mais uma manifestação, é mais uma teofania. É Jesus se manifestando na forma angelical. Esse é Melquisedeque. Isso é maravilhoso. Instigou ainda mais a minha curiosidade. Vou pesquisar muito mais a respeito. Você vai ler muitas coisas a respeito. Eu quero ler, sim. Mas a ideia central, o eixo central dessa ideia é o que eu acabei de falar com você de maneira sucinta. Mas é claro que tem livros e livros escritos a respeito. Maravilha, pastor, é isso aí. A gente está finalizando o nosso primeiro bloco aqui do programa Tira Dúvidas ao Vivo. Aproveita esse tempinho do intervalo, mande a sua pergunta, segue o pastor no Instagram, Luiz com Z Rigonato, e o meu também, Raquel de Lima Oficial. Vou deixar a nossa pergunta seguinte aqui para você ficar curioso. Pergunta interessante, as mulheres vão querer saber. As pessoas envelhecerão no céu? Se não, por que é que existem 24 anciões lá? A gente vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Não saia daí. De volta ao programa Tira Dúvidas nessa manhã de sexta-feira muito abençoada, sempre contando com a sua participação. Só relembrar aqui o nosso WhatsApp, que é o 99997-2005. Se a sua pergunta não for respondida hoje, ela será semana que vem. Muitas perguntas também vão para o Instagram do pastor Luiz com Z Rigonato. E lá você confere respostas incríveis. Tem o meu também, Raquel de Lima Oficial. Pastor, eu deixei uma pergunta aqui, porque as mulheres se preocupam mais com isso. Elas sofrem mais por uma questão estética, né? Faz botox, né? Bioestimulador. E aí, a pergunta da Uliana aqui, ó. As pessoas envelhecerão no céu? Se não, por que é que existem 24 anciões lá? Conta pra gente. Então, 24 anciões. Essa palavra ela tem uma flexão, pode falar de todo jeito. Obrigada, pastor. E anciães, pode falar anciães, anciões e anciãos. Certo? Sério? Essas três coisas, Só uma então não curiosidade erra, né? de língua portuguesa. Mesmo você querendo errar, não erra. Mesmo você tentar errar, você não vai conseguir. Que bom. Eu acho que o povo errou tanto, Raquel, que eles... flexibilizaram a palavra. Flexibilizaram, ótimo, né? Obrigada. Foram brigar com alguém que tinha falado anciãos e... Aí falou, não tá no dicionário, mas pode pôr lá, que é muito bom. Aí algum ancião falou, não, é anciões. E o outro ancião falou, e aí teve que prevalecer a ideia dos... Anciães. Dos anciãos. Essa é boa também. Tá. Tá bom. Tem 3 categorias de seres no céu. Os anjos, os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Agora, eles são chamados de anciãos porque... são os primeiros da criação. No céu não vamos envelhecer.
Aleluia! No céu não estaremos sujeitos ao espaço-tempo. Nós estamos na dimensão do tempo. E envelhecemos por causa do pecado e da morte. Quando Deus falou para Adão, no dia que dela comerdes, para Adão e para Eva, certamente morrereis. Quer dizer, eles comeram, esconderam de Deus, pensou que Deus ia aparecer para matá-los, mas eles não haviam entendido que o processo da morte entraria em ação. E a morte, ela é processual. Tem pessoas que têm morte prematura, dependendo da enfermidade, do acidente, da eventualidade. Mas os limites de anos foram colocados por restrição ao pecado, por uma razão de restrição ao pecado. Mas no céu nós teremos um corpo glorificado. Estaremos acima e muito além da dimensão espaço-tempo. Seremos atemporais. Mas o nosso corpo habitará em luz excelsa diante da presença de Deus. Nós habitaremos em Deus e Deus habitará em nós, né? Pastor, a gente vai ter um corpo espiritual? Como é que é isso? Espírito não tem corpo, é um corpo glorificado. Um corpo glorificado. Não é uma espécie de fantasminha, assim, não é? De fantasminha que só ocupa o espaço do oxigênio, é um ar. Não tem. Vai ter, ser palpável mesmo, será? Sim. Palpável. Jesus, depois com o corpo glorificado, ele comeu pães e peixes. Mas a gente na também, última aparição não com vai Jesus. ser limitado pela geografia, né? Porque, por exemplo, Filipe, quando ele estava ali tomado pelo Espírito, ele foi trasladado, né? Jesus também parece que passou uma parede ali para falar com o corpo glorificado, sim. O corpo glorificado, né? As dimensões celestiais, elas transcendem a nossa compreensão e a questão científica, né? Não é algo que se estuda num tubo de ensaio, porque transcende, é muito grande. Mas nós teremos um corpo. E Jesus falou que nós vamos comer e beber a ceia com ele. Ele lanchou com os discípulos? Ele não chegou a lanchar, né? Depois de ressurreto. A Bíblia diz que ele comeu com eles. Comeu com eles. Comeu com eles. Eles estavam lá pescando, né, nos barcos, a uma certa altura do lago. E aí ele perguntou: tem alguma coisa para comer aí? Quando eles olharam, alguém reconheceu, é Jesus. E eles, Pedro se cobriu, estava nu provavelmente, lugar que só tinha homem, no rio, no mar da Galileia. A Bíblia diz que ele se vestiu a roupa, se cobriu, lançou no mar, nadou até Jesus. E conversando com eles, comeu com eles também. Porque eles chegaram na praia, já tinha pães e peixes assados. Tinha um lanchinho lá gostoso. Tinha um lanche, tinha um McFish delicioso lá. Então no céu, fique em paz, não vamos envelhecer. E como que nós crianças e velhos, né? Essa questão geracional mesmo, né? Vai estar todo mundo com 30 anos, como será? Jesus é. Em 1 João capítulo 3, te mostro. Então, os 24 anciãos, eles estão lá e são chamados de ancião, não porque são velhos, é que são os primeiros da criação. No céu nada envelhece, tudo é perfeito. O envelhecimento é consequência da queda, ok? Toda a oxidação do universo é um processo da morte que veio pela queda. Então eles são chamados assim porque são os primeiros da criação. Mas em 1 João, na primeira carta que o apóstolo João escreveu, ele nos faz uma revelação muito interessante, dizendo assim, 1 João 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, ele se manifesta e aí? Ele nos leva para ele. E a gente, no abrir e fechar de olhos, recebemos um corpo glorificado, que a Bíblia chama de corpo incorruptível. Você
Que não se corrompe, você né? toma, né? Você passa um bioestimulador? Um bioestimulador, tudo que é tratamento de rejuvenescimento para combater a corrupção, sim, a oxidação e envelhecimento da células, pele, dos músculos e tudo, né? Da pele, células e tudo que é seu metabolismo. Mas lá a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:53 que nós receberemos um corpo incorruptível. Não se corrompe, não envelhece, não envelhece. E sabemos que quando ele se manifestar, isso vai acontecer e seremos semelhante a ele. Que maravilha! Como que é ser semelhante a Jesus? Ele morreu e ressuscitou num corpo glorificado aos 33 anos. Então, isso deu, digamos, esse processo, isso se chama, eu esqueci a palavra, né? Mas seria o ápice da maturidade ali, a plenitude do corpo, digamos? Eu vou lembrar a palavra aqui. Mas seremos semelhantes a Jesus aos 33 anos num corpo glorificado. Aleluia! Vai ser maravilhoso esse corpo. Designação, é designado. Designado. Jesus foi designado Filho de Deus. Ele nasceu por nascimento de mulher, ele foi gerado por uma maneira sobrenatural, não dependeu nada de José, nada de Maria. De Maria, sim, a barriga. Sim. Ele foi gerado, a gestação foi no ventre de Maria. Mas a designação como Filho de Deus ele foi processado pela morte e pela ressurreição, entronizado e designado Filho de Deus. Sabe o que é ser designado? O que é designação? Você vai numa loja de hortaliças, de semente de hortaliças, você pega envelope de 3, 5, 10 hortaliças e abre o envelope e joga todas as sementes sobre uma mesa. São todas semelhantes. Você não sabe pegar ali a semente da alface, da couve-flor, da couve, do tomate, não sabe, porque são muito parecidas. Mas se você lança na terra, rega, a terra frutifica, ela cresce, aí você sabe se é alface, se é roseira, se é qualquer outra coisa. Ali essa designação. É a maturidade da planta. Sim. Jesus se tornou maduro pelo propósito eterno, pela manifestação do Filho de Deus, como Filho, Senhor de todas as coisas. Aleluia. E como Ele é, nós seremos. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Poderoso, lindo demais. A Bíblia diz para nos consolarmos com essas palavras. Outra coisa interessante que o senhor falou também é que a semente ela tem que passar pelo processo de morte ali, ela é enterrada, né? Após a morte gera-se a vida, né? E ela floresce. Jesus falou em João 11, né? Se o grão de trigo, né? Não morrer, fica só, mas se morrer, é designado e produz muito fruto. Amém, pastor. E uma pergunta do José Reis aqui, ele quer saber sobre os reis do Velho Testamento. Eles podiam exercer funções sacerdotais? Eles tinham acesso à Arca da Aliança? E aí ele polemiza um pouco aqui, um pouco de política, ele fala assim, seria isso uma mistura de Estado e Igreja? No Velho Testamento não podia. Mas parece que Davi tinha acesso, não tinha, pastor? Davi, ele tinha unção tríplice. Davi é um fator fora da curva. Davi, ele tinha a unção do sacerdócio, a unção do profeta e a unção do rei. O tabernáculo de Davi foi... O que aconteceu? Que ele teve o privilégio sacerdotal. Saul governou por 40 anos e por 40 anos a arca foi esquecida. Os filisteus a tomaram, depois ela voltou porque não puderam contê-la porque começou a dar muitos problemas. Pragas vieram sobre eles porque estavam de posse de algo que não era para eles estar de posse. O diabo não tem acesso a nada que é de Deus. Então, por isso que o diabo não tem nada, nenhum acesso a você. O maligno não te toca. É o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 5. Pois é, voltou, ao invés de voltar para o tabernáculo, eles puseram a arca na casa de Abinadab, o sacerdote.
Ela ficou lá esquecida, não se invocava a presença de Deus. O tabernáculo estava em Siló, mas sem a arca, exerciam o sacerdócio sem a presença de Deus. Por que Davi teve o direito de exercer o sacerdócio? E foi o único rei que teve esse direito. Nenhum dos demais teve. Teve outro rei, que é Ezequias, que ousou entrar no templo sem a ordem dos sacerdotes. Veio lepra na testa. Morreu com essa lepra, porque ousou fazer o que não estava designado para fazer. Não era a vontade de Deus. E olha que ele era um rei muito bom, né? Ezequias foi um rei... Parece que sim, se eu estou enganada. Zedequias, desculpa. Ah, tá. Rei Zedequias. Ezequias foi uma bênção. Nome parecido, eu me confundi, mas é Zedequias. Pois é, voltando para Davi. E Davi vai e busca a arca da maneira de Deus, resumindo a história. E ele não tinha um lugar para colocar a arca, ele faz uma tenda. Estabelece um turno de adoração e louvor por 24 horas. Adoração ininterrupta. Oração e adoração ininterrupta. É o que Atos fala, né? Vou restaurar o tabernáculo de Davi. Vou restaurar o tabernáculo de Davi restaurado é a igreja hoje. Não tinha mistura de política e igreja, de Estado e igreja. A vontade de Deus até Samuel é que o governo fosse teocrático, que o juiz governasse. O juiz, ele era um porta-voz de Deus, uma espécie de profeta e de sacerdote. Quando eles querem um rei, pedem um rei, Samuel fica ressentido, porque ele é juiz, ele era o governo máximo do povo, do país. Aí Deus fala assim, não fique triste, eles não negaram a você, negaram a mim. Vamos dar um rei para eles. Samuel ficou triste com a situação, Deus o confortou, tiveram um rei, mas o sonho de Deus era um governo teocrático. É um governo onde o presidente, olha que coisa maravilhosa e sonho de consumo, né? Esse governo, tanto ele dá direção e administração para o país, como ele dá direção sacerdotal para o povo. Então, houveram de 29 reis que reinaram em Israel, só 5 foram homens de Deus. O país viveu a bênção de Deus quando esses reis exerceram o seu governo dependendo de Deus, na dependência da sabedoria divina. E isso foi uma bênção. Dentre os reis está Davi e Salomão. Depois dos dois, só mais 3 reis exerceram um papel de homens de Deus à testa do governo do país. Mas assim, você está falando de hoje, mas hoje, política. Sabe, nós não vivemos sem a política. E como crentes, como pastor, nós exercemos cidadania. E se fala tanto, mas se pratica tão pouco de saber fazer a escolha. Deus dê maturidade ao povo brasileiro para fazer escolhas dos seus governantes, sejam eles municipais, sejam eles estaduais ou seja ele do cargo majoritário da nação, ao presidente. Mas Deus abençoe os governantes. Amém, pastor. Olha, faltam 2 minutinhos, mas eu vou fazer a pergunta aqui do Leandro para o senhor. E ele pergunta aqui, na minha igreja, o meu pastor não diz nada sobre os gastos. Seria errado eu pedir a ele para ter um pouco mais de transparência? De maneira nenhuma. Você tem que respeitar ele como pastor, fazer a abordagem de respeito. Se você demonstrar motivos saudáveis, ele não vai ter problema nenhum em demonstrar transparência. Mas é correto que toda igreja, seja transparente na sua prestação de contas diante da igreja, do que como é aplicado o dinheiro dos dízimos e das ofertas. Mas ao ter esse interesse, qual for o seu interesse, o pastor vai saber qual é. Então guarda o seu coração. Pastor, e para fechar, tem algumas igrejas que crescem exponencialmente, né? O senhor acha que seria correto ter um teto de salário para o pastor, para os pastores? Eu acho que sim.
Acho que o salário do pastor, compreendendo as suas responsabilidades, não é errado ter teto, né? Mas depois que um presbitério de governo, que governa sobre a igreja, se a igreja está crescendo, decide o salário, então seja humilde de coração para não questionar o salário. A Bíblia fala sobre o salário de pastor, fala. Deixa eu ler algo aqui, bem rapidinho, né? Em Gálatas, capítulo 6, está escrito assim, ó. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Quem o instrui é o pastor. Paulo está falando em Gálatas capítulo 6, versículo 6. Mas eu poderia mostrar algo mais para você, porque isso é bom, né? Para que você saiba que é de Deus. Aqui. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, ou seja, os apóstolos pregaram e receberam os bens espirituais dos apóstolos. E aí Paulo diz: então esses gentios devem também servir os apóstolos com os bens temporais. Então, depois que inventaram dinheiro, não tem uma maneira melhor de traduzir o que é o bem, senão o dinheiro, que é um valor monetário, né? Que pode comprar comida, pode comprar coisas. Então é legítimo. O teto é legítimo, o piso é legítimo, mas é legítimo que você não deixe o seu pastor viver uma vida ruim. Eu, como tal, falo em defesa própria, mas é legítimo que eu faça essa defesa aqui, por aquilo que está escrito pelos apóstolos. Amém. E Jesus falou: digno ao trabalhador do seu salário. Aleluia. Amém. Amém, amém, amém. A gente está finalizando mais um programa Tira Dúvidas, com a sua participação sempre aqui com a gente. Então continue aí, o pastor vai fechar com chave de ouro esse momento, como sempre, ministrando sobre a sua vida, orando por você. Se você puder dar uma paradinha, faça isso, vai ser muito bom. Amém, Senhor Jesus, nós te damos graças pela sua palavra. Te damos graças, Senhor, pelo seu poder, pela sua unção, pelas verdades maravilhosas que a sua palavra contém. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que a palavra do Senhor é a verdade, que somos aquilo que ela diz que nós somos. Somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Pela graça, mediante a fé, nós somos salvos. Somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Podemos ouvir o Senhor e comer do melhor que Ele tem para nós. Podemos nos assentar à mesa e comer da fartura de Deus. Muito obrigado, Senhor. Abençoe aqueles que oram comigo agora. Amém, Senhor. Em todos os lugares, Senhor, eu sei que pela internet também as fronteiras deixaram de existir para o rádio. Nós alcançamos pessoas em todas as partes do mundo. E muitos certamente oram comigo nesse momento, de muitos lugares. Em muitos deles, Senhor, tem pessoas sofrendo, tem pessoas carentes do Senhor. Tem pessoas como crianças diante do Senhor, clamando pela tua presença e o seu socorro. Sua palavra diz no Salmo 8 que o Senhor, Salmo 9, o Senhor é um alto refúgio para o oprimido. É socorro presente no meio das tribulações. O Senhor não nega favor àqueles que clamam para o Senhor. O Senhor não só nega a sua bênção ao justo. E aqueles que estão em Cristo são justos. Por isso abençoa, Pai, abençoa na saúde. Derrama favor na provisão financeira. Restaura o que o diabo destruiu. Restitua, Senhor, tudo que foi roubado daqueles
que estão, ó Deus, padecendo por dificuldades profundas. Amém, Senhor, olha agora para a mão estendida, Pai. Segura nessa mão. Deus, então eu, diante do Senhor, com todos esses irmãos, eu exerço confiança de me aproximar do Senhor, junto ao trono da graça, para receber socorro, para receber misericórdia, amparo em tempo e em ocasião de oportunidade. Amém. Abençoa com poder, Pai, a vida daqueles que precisam do seu poder. Abençoe com graça aqueles que precisam da sua graça. Abençoe com favor aqueles que clamam por favor. Cura o enfermo. Restaura a vida financeira, Senhor. Faz um milagre na vida daquele que está endividado. O que está desempregado, abra uma porta de trabalho para ele, Pai. Essa é a minha oração. Eu oro pela família. Eu oro, Senhor, por Israel, que passa por um momento difícil da sua história. Eu sou aquele povo, Pai, que haja paz no Oriente Médio, em nome de Jesus. Abençoa o Brasil, abençoa o presidente deste país, o governador deste estado, o prefeito de nossa cidade. Senhor, abençoe, ó Deus, todo o Brasil, em nome de Jesus. O Senhor é bom. Abençoe a igreja, Pai. Abençoe o culto nesse final de semana. Para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém, amém, amém.